E aí galera, fiz o Enem. Então, por que eu fiz o Enem? Condição de prova: realizar as questões na minha casa antes da aula, depois levar para a sala, para discussão, é uma coisa. Você tá lá, sentado, depois de fazer 1h30 ali de redação. Fazer a avaliação não é a mesma situação. Mesmo que você possa sair, você sabe que toda vez que você sai, é algumas questões que você vai perder. Então, durante toda a prova, sai uma vez. E você ficar 5h30 naquele espaço quente, porque não tinha ar-condicionado na escola que eu fiquei. E as cadeiras estavam muito próximas, então também não era muito confortável, não. Você entende porque é que o aluno erra algumas coisas. E a ideia é tentar montar estratégias e conversar com os alunos com conhecimento de causa, que é a compreensão de como foi feito a minha avaliação. Por exemplo, eu coloquei em prática algumas coisas que eu estava falando em sala, mas a última vez que eu tinha feito o Enem tinha sido em 2017. Aí eu pensei, poxa, será que isso ainda dá certo? E algumas coisas sempre dão certo, né? São quase um manual de como fazer a prova. Como eu sou professor de História e eu sabia que a questão de Ciências Humanas é sempre um pouco de mais conteúdo, que você tem um desgaste um pouco maior para lembrar, eu fiz redação, humanas, e como linguagens tem algumas questões muito rápidas, eu pensei, no final da prova eu vou estar mais cansado. Então eu acredito que se eu colocar umas questões mais tranquilas em algum sentido, eu poderia ter um desempenho melhor em linguagens. Para além disso, o motivo era a redação. Durante todo o ensino médio, eu não passei de 740 na redação do Enem. E eu tinha esse desejo de tentar uma nota um pouco mais alta, e eu acho que dessa vez eu consegui. Usando coisas daquela época, coisas que eu vi mais recentemente e que eu estava ensinando em sala. Eu vou mostrar. Primeiro, eu sempre falo com os alunos, olha, sem estrutura, sua redação vai demorar de sair. Então, eu sempre faço tema, arrumo logo os sinônimos, o máximo de sinônimos possíveis que eu consegui daquilo ali, porque os sinônimos muitas vezes ajudam a visualizar o tema por outras perspectivas. E era exatamente essa a ideia. Serão perspectivas sobre aquele tema específico que era o envelhecimento. Então eu comecei por essa parte de cima aqui, onde eu coloco cada parte do tema com os sinônimos possíveis e conteúdos possíveis que eu poderia associar. Aí aqui embaixo eu comecei a estruturar o que eu ia colocar na introdução, o que ia ser no D1, o que ia ser no D2 e o que ia ter na conclusão. Eu ainda não sabia, quando eu escrevi isso, o que é que eu utilizaria para propósito de intervenção. Daí o fato de ter só uma folha de redação com a estrutura do gabarito, da folha do gabarito, eu fiquei com medo de escrever nela e perder a dimensão do texto, porque estava apagando. Então eu comecei a escrever aqui mesmo. Eu comecei a escrever nessa parte. Aí aqui eu escrevi bem rápido, certo? Porque você não pode perder tempo. Então, às vezes, não dava nem para entender a palavra direito, depois eu ia tentar decifrar ela. Mas aqui assim, para poder riscar. Aí eu passava bem rápido para a folha de redação. Aí já estava bem mais ajeitado, só cortei alguns lados. Mas eu fiquei, uma linha passando. Então, na hora de passar para do gabarito, eu tive que reduzir o D1. Aí eu comecei a olhar, como é que eu posso reduzir uma linha desse D1 para aquela linha lá da conclusão subir? Isso aí eu gastei, geralmente você gasta 1 hora, eu acho que eu gastei 1h30. 1h30. Então é difícil. Se mesmo com a formação de fazer provas de história rápido, eu tive dificuldade, é porque é difícil. Eu acredito que o mais difícil foi construir a tese, de início, porque não era como os outros temas que falam desafios para a valorização do idoso, não. Era perspectivas acerca do envelhecimento. É uma perspectiva positiva, negativa, aí fui pelos 6 motivadores. Um te falava sobre o velho ativo e o velho inativo. Aí eu pensei, então nós temos 2 tipos de velho. Tem 2 tipos de idoso, então. Então eu poderia trazer no D1 uma perspectiva positiva e no D2 uma perspectiva negativa. Então minha tese é de que existem, no mínimo, 2 perspectivas acerca do envelhecimento no Brasil. Então, primeiro,
seria a perspectiva positiva ligada à LDB, que eu falei para você, olha, se a LDB reconhece que o idoso tem capacidade intelectual, ela está valorizando. E no segundo eu falei, se a sociedade capitalista associa valor a trabalho e capacidade, e esse trabalho na capacidade de produzir riqueza, então é negativa. Aí eu lembrava da questão, eu sempre falo aos alunos, olha, nesse período a ideia de idade está associada à sabedoria de algum modo. Então, o Senado, a palavra Senado, ela é uma raiz, se não me engano, latina para a palavra velho. E o gerúsia é tanto que vem a palavra geriatra, né? Então, ele pega essa raiz, mas é do grego. Aí eu pensei, poxa, dá para utilizar isso. Mas é uma questão minha. Porque, como professor de história, eu tenho mais esse repertório de história. Mas, por exemplo, eu vi alunos que usaram o Up Altas Aventuras. E eu fiquei, poxa, sacada massa. Dá para ter utilizado mesmo.